Boa noite, alunos lindos do meu coração. Vamos aí para mais uma aula de neurologia. Espero que vocês tenham gostado, vocês estejam gostando. Bom, eu já tenho recebido, né? Tá faltando alguns trabalhinhos, então quem não mandou o trabalho do Sistema Nervoso Central, por favor, me mande, tá? Eu tenho essas aulas em slide salvo, sem meu rosto bonitinho. Eu vou estar passando, disponibilizando para vocês como material e conteúdo de estudo, tá bom? É, a gente falou a última aula nossa sobre mal de Parkinson. Desculpa, o professor está com uma faringite. Hoje a gente vai estar falando sobre um pouquinho sobre aneurisma cerebral, tá? Então, o que é o aneurisma cerebral? Como essa figura aí que eu coloquei de introdução da aula, o aneurisma cerebral, tá? É o enfraquecimento de uma artéria, de um vaso do cérebro, tá? Então, vamos pensar que a gente tem a artéria, né? Aqui, que nem na figura, a gente tem a artéria, né? E em algum ponto dessa artéria, ela vai estar enfraquecida, né? Então, vamos supor assim, se a gente pensar que a artéria, ela tem uma certa elasticidade, nessa região onde ela está enfraquecida, ela vai estar com a sua elasticidade diminuída. Como o fluxo sanguíneo do cérebro, ele é grande, né? Com o tempo, nessa área enfraquecida da artéria, né? Vai se formando como se fosse uma bexiga, né? Então, ela se forma como se fosse uma bexiga, não é uma placa, um coágulo, nada, né? É como se fosse uma bexiga de ar, porque na verdade o que vai acontecer nessa área, nessa artéria enfraquecida, né? O fluxo do sangue vai dilatando essa área. Então, por isso que a gente fala como se fosse uma bexiga, né? Então, o aneurisma cerebral é basicamente isso. Qual que é o problema do aneurisma? É quando esse vaso, né, essa artéria, esse vaso, ele se rompe. Por isso que a gente fala que quem convive com aneurisma e sabe que tem um aneurisma, tem uma bomba relógio no cérebro, né? Então, na grande maioria das vezes, infelizmente, quando há um rompimento do aneurisma, a gente tem aí, às vezes, que o paciente vai até a óbito, né? Então, quando essa pressão normal do sangue dentro da artéria força essa região menos resistente, dá origem a uma bexiga, tá? E com o tempo ela vai crescendo lenta e progressivamente. É claro que, como toda doença, quem vai determinar isso é muito o indivíduo. Mas o aneurisma tem na maioria das pessoas, o aneurisma é assintomático. As pessoas elas não têm sintomas do aneurisma, a não ser quando ele se rompe, né? Então, além da dor de cabeça, às vezes que ela pode ter frequente, ela pode ter, às vezes, aquelas percas de consciência frequentemente, às vezes até crise convulsiva sem nenhuma explicação. A gente tem que entender lá, desde a nossa primeira aula que a gente teve de cefaleia, a dor é um instrumento que o nosso corpo tem de indicar que alguma coisa está errada. Então, se eu tenho essas dores frequentes, né, dores de cabeça frequente, nunca acha, procurei um neurologista, né, não tenho porquê, a gente tem que correr atrás, né. As crises convulsivas, a gente sabe que às vezes pode estar relacionado com os fatores extremos psicológicos, muito estresse, né, às vezes emocional também. Então, se a gente está com a nossa vida tudo tranquila, em todas as partes, né, que eu digo pessoal, profissional, não tem por que eu ficar tendo convulsão de alegria. Não, né? Então, é bom a gente investigar. O aneurisma comete normalmente mais as mulheres. Então, se a gente já tem algum caso de tia, mãe, irmã, avó, que já teve na família, não é uma doença genética hereditária, mas pode ser que tenha um grau assim de um aumentar o risco. A gente tem que observar, né? E às vezes até controlar, principalmente se a gente apresenta bastante dor de cabeça, se é um indivíduo que já é, sofre de enxaqueca, tá bom? Então, continuando. Quais são os maiores riscos desse afrouxamento, tá, do tecido vascular? É a ruptura da artéria, hemorragia ou uma compressão. Então, como o AVC,
A gente pode ter um aneurisma cerebral hemorrágico, que é a forma mais grave dele, tá? Então, ele se rompe do nada, né? Ou pode ter a compressão de outras áreas do cérebro. Ele não vai se romper, mas ele vai inchar, né? Vai comprimir outras áreas do cérebro pelo inchaço dessa artéria, tá bom? O aneurisma cerebral tem quais são os fatores de risco? A gente tem a idade avançada, tá? Mas também não é, pensa que é só uma doença de idoso, porque não é, porque o aneurisma está relacionado muito com as doenças pré-existentes, principalmente como o tabagismo, hipertensão, a dislipidemia, que é o aumento da gordura no sangue, tá? E o consumo de álcool em excesso. Então, jovens também morrem e sofrem com aneurisma, tá? Então, por quê? Porque a gente tem jovens hoje que têm todas essas doenças pré-existentes. Mas uma das maiores causas, tanto do AVC como do aneurisma, é a falta de controle da pressão arterial. Então, quem tem hipertensão e não trata e não tem controle dessa pressão, sempre está sujeito a ter esse tipo de problema, tá? Então, uma das maiores causas do aneurisma é a falta do controle da pressão, falta do tratamento da pressão arterial. Né? Então, os jovens também têm aneurisma, tá bom? Então, não é uma. É claro que com a idade, né? Como às vezes as pessoas normalmente são assintomáticas e às vezes têm um estilo de vida saudável, então não bebe, não tem doenças pré-existentes, né? Quando a gente fala consumo de álcool, não beber, não é que não pode beber, não. São aqueles consumos em excesso, né? Não fuma, não, é uma pessoa sempre que não era sedentária, né? Sempre foi ativa. Então, às vezes, ao envelhecer, após os 40 anos de idade, que ela pode apresentar aí alguns sintomas, tá? Se não, não tem o porquê. A gente estima que 2% das pessoas têm algum tipo de aneurisma cerebral. É bastante coisa, né? Mas apenas algumas terão rompimento das artérias, tá bom? Isso pode, principalmente, porque após os 40 anos de idade, e está relacionado muito com o estilo de vida do indivíduo, tá? Quanto mais saudável a pessoa tem o estilo de vida, né? Melhor é para tudo, não só para o aneurisma, né? Olha que interessante que eu coloquei aqui. 50% aproximadamente da ruptura dos aneurismas, a gente tem 50% de taxa de óbitos. Então, é uma doença que mata, tá? A gente fala que quem tem um aneurisma no cérebro tem uma bomba relógio. Então, a partir do momento que ela se ruptura, ela estoura, ela supura, a 50% desses indivíduos vai a óbito, tá? Aqui eu coloquei como se fosse um quadrinho para vocês, só para a gente ver a diferença entre um aneurisma e o AVC, tá? Então, o AVC é uma doença encefálica causada por um problema de sua vascularização, né? Ele pode ser tanto isquêmico como hemorrágico, tá? Como a gente fala. E pode ocorrer em decorrência de outros problemas de saúde, como pressão alta, arteriosclerose, malformações do vasos, né? O aneurisma cerebral é uma das causas para o acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? Então, está relacionado às altas taxas de mortalidade e comprometimento neurológico do paciente. Então, quando a gente tem a ruptura desse aneurisma, ele não deixa de ser também um AVC hemorrágico, tá? Bom, quando a gente tem um aneurisma pequenininho, ele costuma ser assintomático. Dificilmente as pessoas elas vão ter a sintomatologia da doença, tá? Quando ele começa a crescer, ele pode comprimir uma outra estrutura cerebral e provocar sintomas que vão variar conforme a área do cérebro, né? Então, onde ela pode se localizar em qualquer área do meu cérebro, né? E conforme ela vai tendo comprimindo essa outra área do cérebro, aí vai vindo outras sintomatologias conforme a área lesionada, tá? A manifestação do aneurisma, ela ocorre quando há ruptura seguida de hemorragia, que é o principal fator que leva ao rompimento à hipertensão descontrolada, aquilo que a gente já falou ali atrás, tá? Então, quando esse sangramento ele é abundante, 50% das vezes ele é fatal para a pessoa, tá? Quais são os sintomas que está relacionado com essa extensão do sangue mais comum? A cefaleia súbita, tá?
Então, aparecer de repente é mais característica uma intensidade forte. Então, aquela cefaleia que vem do nada, num grau extremo, a pessoa ela fica desnorteada. Essa cefaleia ela chega a causar até o relapso de memória, de questão de tempo e espaço da pessoa. Ela não é qualquer aquela ela é muito intensa, tá? Pode levar até desmaio da pessoa, náuseas, às vezes vômitos e perca da consciência. Então, esses daqui são um dos sintomas daqui mais comum quando a gente é relacionado ao tamanho da extensão do sangramento de um aneurisma, tá? Como é feito o diagnóstico do aneurisma? O diagnóstico é feito através de um exame chamado angiotomografia, tá? E a angiorressonância magnética, que são os exames fundamentais para o diagnóstico cerebral. Esses exames, eles não são invasivos, né? Eles são exames através de imagem, tá? Que ajudam na visualização das artérias e veias do cérebro, tá? O exame, então, na verdade, eu coloquei até aqui como para vocês em itálico tudo, é a angiografia cerebral, que a gente fala que é o exame padrão ouro, ou cateterismo cerebral, que, embora invasivo, apresenta maior sensibilidade para o diagnóstico, tá bom? Bom, como são exames que não estão incluídos nos nossos check-ups normais, né? A gente nunca vai do neurologista fazer um check-up. A gente vai no cardiologista, ele vai pedir aí no clínico geral, aqueles exames de rotina que nós estamos acostumados. Mas ninguém vai pedir uma angiografia magnética do cérebro. Não está, por isso que a gente não consegue descobrir antes dos primeiros sintomas, porque são exames que não fazem parte da nossa rotina de check-up tradicional, tá? Quando a gente foi diagnosticado a aneurisma cerebral, normalmente a indicação é cirúrgica, tá? Só que essa indicação cirúrgica vai depender muito. O tamanho desse aneurisma, tá? Geralmente, para ser cirúrgica, tem que ser, a espessura da artéria tem que estar igual ou maior que 5 milímetros, tá? Ou também, que vai determinar a indicação cirúrgica é a localização desse aneurisma. Então, a indicação cirúrgica nunca pode ser mais arriscado, tá? Do que a própria doença. Na maioria das vezes, é inoperável os aneurismas, tá? Então, essas condições clínicas do paciente também se leva muito em consideração, tá? Então, lembrando sempre que o risco da cirurgia, ela deve ser menor do que oferecido pela história natural da evolução da doença. Quando a artéria é menor, né, a espessura menor que 5 milímetros, normalmente é feito o acompanhamento desse aneurisma, tá bom? A pessoa também, ela não deve, não pode ou não quer ser operada, precisa manter controle rigoroso da pressão arterial. Lembrando sempre que é uma decisão da pessoa, a partir do momento, como uma cirurgia de risco e risco de vida, não é risco de sequelas, a gente está falando aí numa questão de risco de vida, o médico, ele tem que expor todos os riscos dessa possível cirurgia, né? Então, os prós e os contras. Quem vai avaliar isso é o próprio paciente. Então, ele tem a opção de querer ou não operar esse aneurisma. A partir do momento que, mesmo tendo essa indicação cirúrgica, é possível a cirurgia, ele optar por não querer, então tem que manter o controle rigorosamente da pressão arterial, tá? Não fumar, evitando esses esforços físicos, tá bom? Como é feito o tratamento do aneurisma? É feito um tratamento endovascular, ou seja, é uma embolização do aneurisma cerebral, tá? É colocado um microcatéter introduzido pela artéria femoral, tá? A partir dessa punção, na região da virilha, esse catéter ele vai até o interior do aneurisma no cérebro, tá? É um procedimento, assim, bem parecido, eu coloquei até aqui, com o cateterismo cardíaco, tá? Mas no tratamento cerebral, o catéter é guiado até o crânio, tá? Então, imagina, a gente vai colocar um microcatéter na virilha, né? Na artéria femoral, que vai levar, esse catéter vai até o crânio da pessoa, até o cérebro da pessoa, tá? Onde esses espirais metálicos são introduzidos no interior do aneurisma, causando sua obstrução e impedindo o sangramento.
Qual que é o tratamento para o aneurisma? É impedir o sangramento. Então, quando a gente obstrui essa artéria, a gente vai ter que matar essa artéria, né? O médico vai matar, é como se fosse matar essa artéria. Então, a gente obstruiu esse sangramento. Então, aí, vamos supor assim, a gente tirou o problema, tá? Outro meio de tratamento é a clipagem de aneurisma cerebral, tá? Aí é feita uma craniotomia, né? Então, a gente tem a abertura aí, uma pequena abertura no crânio, tá? E após a identificação da artéria danificada, é colocado um clipe metálico para fechar o aneurisma. Então, assim, o clipe metálico é para poder obstruir aí a transição do sangue, tá? Lembra que isso são métodos cirúrgicos, tá? Então, lembra que para poder ser cirúrgico, a artéria tem que estar com uma espessura igual ou maior que 5 milímetros. Se essa dilatação da artéria ela for menor, então, a paciente ela deve continuar um acompanhamento médico e seguir um estilo de vida mais saudável, né? Então, ela vai estar restrita a algumas condições e tem que ter um controle médico rigoroso, tá? Então, ela deve parar de fumar, tratar o colesterol alto, ter o controle, principalmente da pressão alta, tá? Praticar atividades físicas, alimentar-se de forma bem balanceada. Quais são as recomendações ao paciente que tem o aneurisma? Mantém níveis adequados da pressão arterial, isso é essencial para a doença, tá? Exerça controle efetivo sobre as taxas de colesterol e triglicérides. Então, na verdade, aí quem tem um aneurisma, a gente vai fazer um acompanhamento multidisciplinar além da medicina. Então, a gente vai entrar aí com cardiologista, com com uma equipe que vai estar tratando. Não fumar. Caso você tenha um aneurisma e não tenha indicação cirúrgica, evite esforços físicos exagerados para a gente não aumentar a pressão sanguínea do nosso corpo, consecutivamente aumentando a pressão sanguínea cerebral, tá? Estar sempre atento a orientações e dicas que a gente dá para o paciente. A dores fortes de cabeça, que surge repentinamente, como se tivesse levado uma pancada de repente, que vem seguida de enjoos, vômito, indica a necessidade urgente, às vezes, de levar para o hospital, que esse aneurisma pode ter rompido, tá? E sempre informar o médico sobre a ocorrência de casos de aneurisma em sua família. Então, o histórico familiar é importante, tá bom? Tá bom? E principalmente quando se for irmãos gêmeos ou houver 2 ou mais familiares com esse problema, tá? Quais são as intervenções de enfermagem? Cuidado com lesões. Aí eu coloquei, na verdade, eu não coloquei aqui, mas eu fiz um diagnóstico dentro do NANDA, tá? Que são os diagnósticos de enfermagem possíveis de um paciente com aneurisma. Por que cuidados com lesões? Esse paciente normalmente às vezes vai estar acamado, né? E cuidados com o local da incisão. E às vezes da onde foi feita a cirurgia desse paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com as feridas, né? E cuidados com a lesão do paciente. Cuidado na manipulação de sonda, drenos e catéteres, que proveniente eles vão ter, né? A gente vai estar falando na próxima aula um pouquinho de PIC, que é a pressão intracraniana, tá bom? Lavagem das mãos e prevenção de infecção cruzada, essencial, né? Monitorar o estado neurológico do paciente. Então, se está orientado, se em tempo e espaço, sabe seu nome, se lembra o que aconteceu, o que ocorreu. Monitorar a ocorrência de sinais de sangramento, se está tendo, tá? Monitorar a pressão arterial média, administrar a medicação para dor, implementar precaução para convulsões, aí as prescrições médicas, tá? Administrar com anticonvulsivantes conforme prescrição médica, tá bom? Lembrando que toda cirurgia cerebral, a gente faz um rompimento, principalmente quando a gente tem uma craniotomia, né? A gente rompe ali um circuito, né? Lembra das aulas de convulsão que vocês tiveram? A gente tem a convulsão total, a convulsão parcial. Então, na convulsão parcial, um dos motivos pode ser sequelas de cirurgias cerebrais, neurológicas, né? Porque nosso cérebro é como se fosse uma máquina com os fios tudo interligado um entre o outro para poder dar informação um para o outro. Quando a gente tem o rompimento desse fio, né? Desse circuito, a gente tem aí uma pane nesse sistema. Então, por isso, os remédios para convulsão também, para poder evitar esse tipo de coisa, tá? Monitorar a condição respiratória. Então, a gente tem que observar a frequência, o ritmo, a profundidade da respiração do paciente. Evitar flexão do pescoço, flexão exagerada do quadril, joelho, quando a gente tem aí a questão do microcateterismo, tá? Manter cabeceira elevada. Administrar vasodilatador cerebral,
conforme pesquisar, usar palavras simples e curtas para o paciente, para a gente poder ter um retorno e ele ter um entendimento claro, tá? Colocar-se de pé em frente ao paciente ao falar, para ele poder ver você, fazer a leitura labial, porque às vezes a cirurgia, o tratamento, principalmente pós-cirúrgico, ele pode vir mais confuso. Usar figuras se adequado para poder aí ajudar na comunicação, tá? Fazer gestos com as mãos conforme apropriado. Tudo isso é para poder ajudar na comunicação com o paciente, tá? Identificar também déficits cognitivos físicos do paciente, tá? Capaz de aumentar o potencial de quedas. Então, aí a importância tá sempre na maca, as grades erguidas, né? Se necessário, fazer até restrição do leito, do paciente no leito, tá bom? Independendo das condições que o paciente se encontra, está muito confuso, está um pouco agitado. Então, se for necessário, sempre a restrição é sempre a última coisa que a gente queira fazer no paciente. Mas, se for necessário, restringir o paciente em leito, tá? Auxiliar a pessoa sem firmeza na deambulação. Então, quando o paciente poder começar a se recuperar, é importante deambular, né? Então, se ele não está com firmeza, auxiliar nessa deambulação. Realizar exercícios passivos, orientar paciente e acompanhante quanto à realização dos mesmos, tá? Bom, se o paciente está aí com derivação ventricular externa, que são aqueles dispositivos de mobilidade de uso, né? A gente tem que sempre orientar depois que for para casa, tanto ele como os familiares, sobre as restrições com o uso de drenos e os cuidados com os drenos, tá? Conter o paciente sempre que necessário, que é a restrição. Ensinar ao paciente e aos familiares como evitar infecções, né? Aí cuidar das feridas, decisão cirúrgica e promover uma ingesta nutricional adequada. Dentro do hospital, a gente deve realizar mudança de decúbito conforme necessidade, normalmente a cada 2 horas, né? Aí a gente vai levar em condição também os catéteres, são pacientes que às vezes não podem ser muito mexidos, né? Então, a gente vai conforme a necessidade do paciente. Qual que é a necessidade de realizar essa mudança de decúbito? A gente evitar as úlceras de pressão, né? Principalmente nas articulações. Realização, massagem de conforto, manter roupas de cama limpas, secas e sem dobras. Né? Por que sem dobras? É importante que quando a gente faz a troca do leito do paciente, esses lençóis não tenham dobras. Como um paciente que às vezes vai ficar acamado, às vezes um paciente de UTI por alguns dias, então as dobras dos lençóis fazem pressão na pele. Então é importante que a gente mantenha lisinho para que a gente não tenha essa pressão na pele, porque às vezes a gente não visualiza, tá bom? E pode aí formar uma ferida no paciente. Realizar curativo, utilizando cobertura apropriada e examinar diariamente a pele do paciente, tá? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês me procuram. E a gente vai se falando aí. Acho que quinta a gente se encontra novamente, tá? Um grande beijo, uma boa semana para vocês, tá bom?